It don't matter if you're black or white. Mentira, importa sim. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas ao Adodi, bem-vindos ao Adodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, se inscreve. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Vicente. E vamos dar aquela força, se inscrever no canal, que é importante, muito importante para mim e para o crescimento do Adodi. Hoje eu quero falar sobre relações interraciais e de como essas relações interraciais não querem em nada dizer que o racismo foi superado. Queria fazer um apontamento, ou mais de um apontamento, sobre o quanto as relações interraciais no Brasil elas ainda mostram como o racismo funciona e como o ideal de miscigenação está muito vivo. Um ideal de miscigenação que não é de hoje, que está presente na sociedade brasileira há mais de um século e que é tenso, é pesado. Tá, vamos lá. É muito comum, por exemplo, é muito comum e é muito comum mesmo eu ver pessoas negras, geralmente pessoas negras que não têm uma consciência racial muito apurada e geralmente pessoas negras que têm uma pele mais escura, dizerem que não querem se relacionar com outras pessoas negras porque elas não querem ter filho azul. Elas não querem ter um filho azul. E geralmente são pessoas negras, como eu disse, que não têm uma consciência racial e que têm uma pele mais escura e que não querem geralmente se relacionar com outra pessoa que também tem a pele mais escura e nem que tenha traços negroides, né? Bocão, cabelão, narigão. Essa frase demonstra como é uma frase pequena, rápida, mais pesada, uma frase bem pesada, que demonstra como que os ideais de miscigenação implantados no Brasil se perpetuaram no imaginário e na mentalidade da sociedade brasileira, inclusive o povo negro, de forma é, profunda. Conseguiu penetrar de forma profunda o imaginário de pessoas negras, de pessoas indígenas talvez também, e como ele está vivo até hoje, como ele é presente até hoje. Essa frase diz muito. Essa pessoa negra que diz isso, ela sabe que é negra, e ela sabe no sentido da cor da pele, do sofrimento que ela sofre, do sofrimento que ela passa no dia a dia por ser negra. E ela não quer que o filho dela passe pelo mesmo. Essa pessoa negra que diz isso geralmente tem uma autoestima não muito boa consigo mesmo, muitas vezes se acha feia e muitas vezes acha de fato que o melhor e que o mais bonito e que o ideal de beleza é o mais branco possível, então ela quer que seu filho seja mais claro que ela. E aí a gente precisa pensar isso sempre quando a gente vai falar de relações interraciais. Como pensar as relações interraciais num país onde boa parte do povo negro ainda não tem uma conscientização racial profunda e boa parte do povo negro desse país, por não ter essa consciência profunda, ainda carrega esse ideal de miscigenação. É importante lembrar que há mais de um século, no século XIX, início do século XX, o Estado brasileiro criou o Estado brasileiro criou políticas para miscigenar a população e clarear a pele da população, porque o ideal era exterminar o povo negro numericamente, simbolicamente, culturalmente, principalmente os de pele mais escura. O Brasil, e aí não sou eu que estou dizendo, existem textos, mais textos e mais textos, os próprios discursos de políticos da época que diziam que queriam branquear a população porque o certo era, e o ideal era uma população branca, porque, segundo aquele contexto, ser branco era ser evoluído, ser branco era ser superior. Então, no século XIX, século XX, o Estado brasileiro de fato acreditava que a população precisava ser branca. Para isso, trouxe imigrantes europeus de outros países como Itália e de outros países, é, e esses europeus, quando chegavam aqui, eram incentivados a se relacionar com pessoas negras. E esse processo todo era para branquear a população e exterminar a população. Branquear a população e exterminar o povo negro. Porque acreditava-se que os negros eram a escória, eram um atraso, representavam tudo de ruim que existia no país. Isso é muito pesado, mas isso foi uma política de Estado, de fato, lá no final do século XIX e início do século XX. É, todo esse processo
se penetrou na mentalidade do imaginário do povo brasileiro. É, e o povo negro brasileiro, por não ter muita consciência racial, carrega esse ideal até hoje. A sociedade brasileira como um todo carrega esse ideal ainda hoje. Então, por isso que pensar as relações interraciais jamais, jamais, na minha concepção, podem ser desvinculadas dessa discussão da consciência racial do povo brasileiro. A gente precisa cada vez mais desses espaços como o YouTube e de outro qualquer espaço que atinja muitas pessoas para continuar esse processo de conscientização racial do país e das pessoas como um todo. Então, esse processo de miscigenação gera isso. E ainda hoje, como eu disse, esse imaginário é muito forte. Então, quando uma pessoa negra, e principalmente de pele escura, reproduz essa frase de que ela não quer um filho azul, ela nada mais está dizendo do que ela não quer que o filho passe pelo que ela passou, porque a gente sabe que quanto mais escura a sua pele, mais traços negroides você tem, mais alvo de racismo você é. Então, essa pessoa não quer que o filho passe pelo que ela passe, e ela também está trazendo esse imaginário, essa mentalidade de que mais claro é melhor. Acho que se for branco, então melhor ainda. É uma sociedade colorista, eugenista, e isso revela também um alto ódio do povo negro brasileiro. Um alto ódio. Quando eu digo alto ódio, não é só de se olhar no espelho e odiar os traços, mas é de se odiar enquanto povo, de se odiar as próprias culturas, odiar a origem, sabe? Isso não é culpa do povo negro, isso não é culpa de nós negros. Nós não é nossa culpa, isso foi implantado, isso foi muito bem arquitetado pelo Estado brasileiro, isso foi muito bem planejado. O Estado brasileiro é um Estado genocida, é um Estado racista, e quando eu digo genocida, por exterminar o povo indígena e por tentar exterminar o povo negro a todo momento. Eu estou falando de muitas coisas, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui sobre a questão da relação interracial é isso. Pessoas negras brasileiras, por vivemos num estado onde a consciência racial ainda está em andamento, o povo negro carrega muito esse ideal também, né? De que é necessário embranquecer. É, então, não dá para pensar relação interracial sem pensar essa discussão. E não dá para pensar relação interracial sem pensar a conscientização racial do povo que mora nesse país que a gente chama de Brasil. Então, por isso que é importante, quando a gente fala de que pessoas negras precisam se relacionar com outras pessoas negras, não é sobre proibir as relações interraciais, mas é sobre pensar esse histórico brasileiro, pensar esse histórico de ideal de miscigenação e que quando pessoas negras se relacionam com outras pessoas negras, elas estão indo contra todo esse ideal, elas estão se posicionando politicamente. E principalmente quando essas relações acontecem, essas relações monorraciais, tipo, pessoas negras se relacionando com outras pessoas negras, tem acontecido principalmente nesse momento que a gente está vivendo, também por uma conscientização racial, é uma relação política, não é só afetiva, ela é política porque ela está sendo um posicionamento e um grito de liberdade. É um grito político contra todo esse ideal de miscigenação, contra todo esse ideal eugenista e dizendo nós somos belos, nós nos relacionamos entre nós e nós vamos gerar mais de nós. Mas esse país não vai se livrar da gente porque nós vamos continuar e vamos cada vez mais nos valorizar, reproduzir mais de nós e estar mais presentes. É isso, sabe? É um grito. É claro que esse posicionamento contra o racismo ele vai muito além das relações, né, gente? Por favor. O que eu estou dizendo é relações monorraciais, relações entre pessoas negras, relações afetivas e amorosas, elas são políticas também. Porque num estado em que se incentivou relações interraciais para embranquecer a população e para afinar os traços, essas relações são políticas e são muito políticas. E assim, a gente está caminhando para cada vez mais caminhando por uma cada vez mais conscientização racial de nós, negros. Então essas relações vão se tornar cada vez mais presentes, eu espero. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sabe? Acabei falando de muitas coisas, mas é isso que eu queria dizer. Pensar relações interraciais não é isso, gente. Branco pode namorar negro, negro pode namorar branco sim.
mas a gente nunca pode desvincular essa discussão de todo esse ideal de miscigenação que foi presente no nosso país e sobre a conscientização e da autoestima do nosso povo negro, da autoestima de nós que somos negros. É, a gente não pode pensar a relação interracial só do ponto de vista de quem o branco quer se relacionar, porque se a gente for ficar pensando isso, a gente vai continuar reforçando o racismo da sociedade brasileira. Eu, enquanto pessoa negra, defendo. Relações interraciais precisam ser pensadas a partir do ponto de vista da pessoa negra. Por que ela está se relacionando? Por quê? Ela é consciente racialmente? Como está a autoestima do povo negro brasileiro? Como está sendo a conscientização racial? Aí sim, depois disso, a gente pensa nas relações interraciais e por aí vai. Primeiro vamos pensar, nós que somos negros, você que é negro, de um negro para outro negro, vamos pensar em nós, na nossa autoestima, na autoestima dos nossos iguais, com quem a gente está se relacionando e por que a gente está se relacionando. Eu hoje tenho me preferido relacionar com outras pessoas negras, apenas com outras pessoas negras. E é importante parar para pensar isso, porque a gente começa a descobrir muitas coisas e descobrir por que que a gente, durante muito tempo da nossa vida, queria e desejava tanto uma pessoa branca, sabe? Queridos brancos, namorar uma pessoa negra não quer dizer que você deixou de ser racista. Isso mesmo. Eu vejo muitas pessoas brancas usando sua relação interracial, usando seu parceiro negro, a sua parceira negra para dizer que não são racistas. Olha o parceiro, olha a parceira que eu tenho. Geralmente eu vejo isso e não é muito incomum, não, tá? É muito comum. É o mesmo discurso de que eu vejo frequentemente de pessoas brancas dizendo que não são racistas porque têm amigos negros, amigas negras, têm até parentes negros. Namorar uma pessoa negra, se casar com uma pessoa negra não te faz menos racista, não te torna menos racista e você continua tendo seu espaço de privilégio na sociedade por ser branco. É, E é importante ter esse reconhecimento para poder começar a de fato superar o racismo. Porque, meu querido branco, se você está se relacionando com uma pessoa negra, você sabe por que você não deixou de ser racista? Porque muito provavelmente você continua reproduzindo frases, piadas, discursos e comportamentos que são racistas, de não só com as pessoas negras de fora do dia a dia, mas com seu próprio parceiro, com sua própria parceira. Muitas vezes coisas que você nem acha que é racismo, que é racismo. E pior, muitas pessoas brancas não dão a devida atenção, nem dão, não dão mesmo a devida atenção para quando seus parceiros começam a falar sobre o racismo que vivenciaram no dia a dia. Muitas vezes porque não entendem, muitas vezes porque acham que não é um assunto tão importante, e porque reduzem a discussão de racismo a pouca coisa. Mas assim, é isso, sabe? Pessoas brancas não deixam de ser racistas por namorar uma pessoa negra. A superação do racismo, para você que é branco, precisa entender que superar o racismo não é passar a se relacionar com pessoas negras no seu dia a dia. Isso é um passo importante, mas você precisa ir além. Dizer que você se reconheça como racista, isso não é um xingamento, tá? É você se reconhecer como racista, que reproduz racismo, que se comporta de maneira racista no dia a dia, para a partir desse reconhecimento você começar a perceber os erros, aonde você erra e a tentar melhorar e a se desconstruir dia após dia. É isso. Comente aí o que você achou, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e beijos.